Amém? Então, com muito prazer, com muita honra, eu honro o que ela carrega. Fabiana Carneiro, administradora, empresária e mãe dedicada de 3 filhos. Podem se sentar, gente. Vocês estão bem? Como que está sendo essa experiência de vocês, esse dia inteiro só recebendo da glória do Senhor? Vocês estão bem? Sim? Sim! Coisa boa! Olha só que coisa interessante. Quando eu fui convidada para estar aqui com vocês, eu estava no meio de um jejum de Daniel, com um grupo tão pequeno de pessoas, mas eu estava vivendo, foi no primeiro jejum de Daniel, tinha 33 pessoas que conectavam ao vivo todos os dias, bem profético o número, né? E logo no comecinho do jejum, sabe aquele secreto que ninguém sabe aquilo que a gente está vivendo? Eu posso contar em 3 dedos de uma mão a quantidade de pessoas que sabem o secreto que eu vivo. E eu estava neste meu secreto quando eu recebi um e-mail para estar aqui com vocês hoje. E a decisão testificou tão rápido no meu espírito porque não tinha a menor possibilidade de não ser um convite de Deus. Porque ninguém sabia o que eu estava vivendo no meu secreto. Então quero honrar e agradecer a Deus por esse convite e por toda a organização, todo mundo que fez esse evento acontecer, por ter tocado o coração, por ter movido, por ter encorajado. Porque é uma bênção todas as vezes quando a gente tem a oportunidade de receber do Senhor. E hoje eu estou aqui para transbordar na tua vida. Amém? Pai, quero te dar graças, meu Pai, por ter nos sustentado até o dia de hoje, por ter nos trazido aqui, meu Pai, em segurança. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos, meu Pai, para que esteja na casa de cada uma dessas mulheres agora, meu Pai, levando sua proteção, tirando toda a seta do inimigo, meu Pai, toda a distração. E que os seus anjos estejam aqui também conosco, meu Pai, e que o Espírito Santo tenha autoridade, ele tenha poder e liberdade para ministrar nessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu tenho um tema para falar, mas o Espírito Santo sempre tem outro tema. Então, eu até brinco assim, até o tempo, a gente tem um tempo para falar, mas o Espírito Santo tem um tempo dele, né? Então, é o meu tempo mais o do Espírito Santo. Quem aqui conhece a minha história? Poucas pessoas. Graças a Deus, porque não é sobre a minha história, mas é sobre o que Deus fez na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu conquistei absolutamente tudo que eu poderia conquistar e muito mais. Eu vim da zona periférica de São Paulo, hoje eu moro num dos melhores prédios de São Paulo, eu tenho uma família que eu jamais poderia imaginar, todo mundo com muita saúde, com muita prosperidade. Sabe o que é tudo muito? Mas tinha um buraquinho. Tem aquele buraquinho dentro da gente que é do tamanho de Deus. E eu tentava preencher esse buraquinho com cada vez mais coisas, fazendo mais atividade física, fazendo mais trabalho, querendo mais filho, querendo arrumar mais confusão, fazer mais e mais coisa. Por quê? Porque eu achava que para eu preencher esse buraco, era com as coisas do mundo. E aí eu não sei quem se coloca nesse lugar, mas eu não sei como você enxerga Jesus. Eu não era uma pessoa descrente, mas eu era uma pessoa desviada. Porque no Natal a gente orava para aquele Jesus que tinha morrido na cruz. Cara, incrível, não é? Rezar um Pai Nosso no Natal, que coisa maravilhosa. Nossa, maravilhoso. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Incrível. Jesus era esse cara para mim, que eu nem sabia o que isso significava. Uma vez a cada 10 anos a gente via aquele filme, que eu também não entendia nada do que estava acontecendo, e na minha cabeça estava tudo certo. Eu e ele, a gente estava, tudo certo. Eis que eu estava com uma amiga e eu falei, nossa, mas eu ando tão cansada, mas era o cansaço de espírito, né? Mulheres, quem entende o que eu estou falando desse cansaço? E ela me entregou uma Bíblia, escrito assim, em Jesus você pode descansar. Eu chorei. E eu nem sabia porque eu estava chorando. Já aconteceu isso com vocês? Aquele chorar louco que você fala, meu Deus, não sei de onde está vindo esse chorar.
Um mês depois eu pedi para ela me dar uma aula sobre a mulher de Provérbios. Porque eu tenho um podcast e eu estava trazendo muito sobre a questão do papel da mulher. Super heroína que queria dar conta de tudo, porque eu estava falando de mim mesma. Que tem certeza que dá conta de tudo, que eu sou tão maravilhosa, que eu dou conta de tudo, que é aquela pergunta que todo mundo faz, nossa, como que ela dá conta de tudo? Eu achava que eu estava arrasando quando alguém me fazia essa pergunta. Eu achava que eu era a última bolacha do pacote. Eu olhava a minha agenda cheia, uma coisa atrás da outra, e eu estou arrasando. E na verdade eu estava fingindo de ser ocupada. Essa era a grande verdade. Mas tem uma grande verdade por trás que eu vou revelar para vocês ainda em relação a isso. Naquele momento, quando ela me deu uma aula sobre a mulher de Provérbios, eu achei ela tão incrível, essa mulher de Provérbios, que eu falei, gente, essa mulher ela faz tanta coisa. Ela é tão maravilhosa, eu gostei tanto dessa mulher. E nesse dia, a minha amiga virou para mim, muito sábia. Eu adoro luta, eu sou faixa preta de taekwondo, não parece, mas sou, viu? E aí ela falou assim, amiga, não tem muro no reino espiritual. Ou você está do lado de Jesus, ou você está do lado de Satanás. Eu, como uma boa guerreira que eu sou, eu falei, eu quero batalhar do lado certo. É óbvio que eu sou do lado de Deus. Ela, ok, mas você tem que confessar isso com a sua boca. Eu falei, tá bom, o que eu tenho que fazer? Temos que orar. É só isso. Ela começou a falar, eu comecei a repetir, eu comecei a me desfalecer em chorar, emocionada. Mal sabia eu que eu estava sendo tomada pelo Espírito Santo de Deus e eu estava ganhando o negócio mais importante da minha vida, que era o meu passe eterno. Esse é o maior negócio que a gente pode fechar na nossa vida. E esse é o maior contrato que nós podemos passar para as pessoas adiante, de negócio. E aí eu passei uma semana pedindo perdão para Deus, porque eu achava que eu de fato era a última bolacha do pacote. Pedi perdão por toda a minha arrogância, por eu achar que eu era Deus na terra. Porque a mulher produtiva, que produz, ela tem certeza que ela dá conta de tudo e que tudo que acontece é por ela. Ela tem certeza que ela é a força do braço dela que sustenta todas as coisas. Eu tinha certeza disso. E aí, gente, isso foi dia 4 de março do ano passado. Foi quando eu falei meu sim para Jesus. E aí eu passei para ficar do time certo. Eu passei daquela pessoa que olhava aquele Jesus lá do final do ano para falar assim, acho que agora ele vai morar na minha casa, né? Só que a gente demora para entender que Jesus vem com mala e vem com vassoura. Ele vem para morar, mas ele vem com o baldinho dele. E aí eu fui confrontada com uma pergunta que me diz assim, ó. Se eu te tirar a sua performance, quem sobra? Faça uma reflexão hoje. Se eu tirar toda a sua performance, quem? Não é o quê, é quem sobra. E essa pergunta ficou ecoando em mim, porque eu não sabia quem sobrava. Porque a minha vida inteira foi pautada para ser a melhor, para dar resultado, para ser a mais competitiva, para ganhar de tudo, para performar, para estar nesse lugar exaustivo. Exaustivo. E naquele momento eu estava fazendo uma média de 16, 17 treinos por semana. Eu fazia uns 6, 7 esportes diferentes. E eu comecei a tirar pelos esportes. Comecei a mudar ritmo de trabalho, comecei a mudar a agenda. E eis que em fevereiro desse ano, final de janeiro, começo de fevereiro, eu abro a Bíblia pela primeira vez no livro de Atos. Porque eu queria aprender sobre o raio do tal do Espírito Santo, que eu não entendia quem era esse raio do tal do Espírito Santo. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus, para que eu preciso de mais um? E o meu sobrenome de solteiro, por incrível que pareça, é Espírito Santo. E eu tirei quando eu casei. Falei, vou trocar, porque era muito grande. Mas agora Deus me perdoa, pode mandar ele de volta. E aí eu comecei a conhecer Jesus de uma forma diferente. Eu comecei a ler a palavra. Eu parei de ouvir o Jesus que as pessoas falavam. E eu comecei a ler e entender e conhecer o Jesus de verdade. E eis que eu estou aqui para vocês 8 meses depois, já na minha segunda leitura bíblica completa. Mas eu quero trazer para vocês, foi muito engraçado porque teve um evento semana passada que eu fui da Elaine, que é uma irmã. Eu falo para ela assim, eu te amo em carne e eu te amo em espírito.
Porque é diferente quando a gente fala eu te amo em espírito, né? E a gente não ama na carne, eu amo ela nos dois lugares. E eu trouxe algumas passagens. E hoje eu só tive confirmação dessas passagens. E eu queria saber se eu posso compartilhar essas passagens com vocês. Quando a gente lê em João, capítulo 1, versículo 12, a gente vê claramente João falando que através do poder nos dado o lugar de filho de Deus para aqueles que creem. A maioria das pessoas ainda vivem como se não fossem filhas do Senhor. E aí você fala assim, Fabi, sobre qual autoridade você diz isso? É muito comum hoje a gente ver mendigos do evangelho. Que vai orar para Deus, ora implorando. Ora pedindo. Gente que tem anos de igreja, e vocês me perdoem se estiver doendo, porque às vezes Deus me coloca nesse lugar. Eu já bati esse papo com ele, mas ele falou, filha, eu vou ter que usar tua boca para isso. E você não abre a boca para declarar na tua vida. Sendo que ele já te deu essa autoridade quando o filho dele morreu na cruz e foi ressuscitado. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz para nos dar autoridade e poder. Para quê? Para pisar em cobra, para pisar em escorpião, para expulsar demônio, para curar enfermo, para fazer tanta coisa. E a gente ora, ô pai, olha só, tá difícil a minha situação aqui, paga o meu boleto do mês. Quem aqui quer viver a promessa? Todo mundo, mas vocês só querem viver a migalha da promessa. Porque só está olhando para a promessa do teu boleto no final do mês. No carro novo que você quer, na casa nova que você quer. Busque o reino dos céus primeiro e todas as coisas serão acrescentadas. Estava relendo o livro de Ageu anteontem e ele fala exatamente isso. Você não está colhendo na mesma medida que você está semeando. Por quê? Porque você está pensando só na construção da sua casa e a minha casa que está em ruínas não tem ninguém cuidando. E por que eu quero falar isso para vocês? Porque tem um monte de gente lá fora que está indo para o inferno. Tem familiares seus que vão para o inferno hoje. E você está esperando que o seu pastor alcance essa pessoa. Você está esperando que essa pessoa trupique na rua. E aí ela encontrou o Espírito Santo e do nada, nossa, confessei Jesus aqui. Sendo que a partir do momento que nós reconhecemos e confessamos Jesus como o nosso único, suficiente Senhor e Salvador, eu sou redimido. Eu morri na cruz para o pecado. E o fruto da minha vida é a vida eterna. E sobre isso eu sou co-herdeira com Jesus Cristo, aonde? À destra do Pai. Se Jesus é filho de Deus e eu herdo esse mesmo lugar pela crença que eu estou exercendo o meu lugar de reinado ou de mendigo no reino? O que nós queremos? A gente quer a totalidade da promessa. Agora, qual que é essa promessa? Quem sabe me dizer qual é essa promessa que a gente busca? Enquanto eu ainda busco a promessa material, eu ainda não sou fruto do meu espírito. Eu ainda sou fruto da minha carne. E eu entendo que dói, às vezes, não ter dinheiro para fazer as coisas que a gente quer. Eu entendo que dói, às vezes, a gente não conseguir dar para nossa família as coisas que a gente quer. Mas na mesma medida que eu me coloco, é a mesma medida que Deus me dá. A gente recebe de acordo com a medida da nossa fé. Se você acredita que o seu Deus é um Deus de migalha, que Ele só serve para pagar teus boletos e deixar sua conta paga no final do mês, é isso que você vai receber. Quando eu comecei a ler a Bíblia, gente, eu não comecei a ler a Bíblia para ler uma história. Tem gente que começa a ler a Bíblia, nossa, deixa eu ver o que diz na história. Tem gente que abre a Bíblia e lê, deixa eu ler para edificar minha fé. Legal. Você tem que ler a Bíblia para você pegar a autoridade
daquilo que foi feito, porque foi isso que Jesus deixou para a gente como promessa. Vocês farão obras maiores. Todo mundo sabe, mas quem faz? Quem vive essas promessas aqui? Estava eu louca para o mundo. Mas eu quero contar uma coisa muito especial para vocês, que a louca viveu. E eu quero edificar a sua fé através da minha loucura. Há 3 semanas atrás, eu fui viajar. Fui para a Arábia Saudita, fui ver, eu amo tênis, né? Fui ver o campeonato final de tênis feminino. E eu comecei a ficar agoniada. E aí eu não sei se vocês fazem isso, mas eu vou fazer um check-up na minha vida. É físico? É emocional? É espiritual. Como eu não sabia o que era, eu comecei a orar em línguas. Porque eu falei, meu espírito vai resolver essa confusão. Fiquei 30 minutos orando em línguas. Cheguei no lugar, toco o telefone. Enfermagem, escola. A escola me liga e falou assim, Fabi, você pode vir buscar sua filha? 4 anos de idade. Porque ela caiu. E eu acho legal pegar ela. Quando a escola já dá dessa, deu ruim, né, gente? E eu não estava no Brasil, meu marido estava comigo. Pedi para buscarem ela e já levaram para um pronto-socorro para fazer um raio-x. Resumo, ela quebrou 2 ossos do braço. Colocou um gesso até a tampa aqui, ó. Não tinha o que fazer. Cheguei de viagem sexta-feira. No sábado eu tinha que ir para Fortaleza. Eu não consegui embarcar de jeito nenhum. E às vezes a gente acha que tudo é levante do inimigo, mas Deus também trabalha para deixar a gente no lugar onde a gente quer e onde Ele me queria, em casa. Eu comecei a olhar aquele gesso dela até a tampa, eu comecei a ficar incomodada. E eu sentei minha filha de 4 anos na cadeira, eu falei assim, filha, posso te contar como que Jesus curava? Ela pode. E eu comecei a contar para ela como Jesus curava. Eu falei assim, eu posso orar pela cura do seu braço? Ela pode. Criança é uma bênção. Por isso que quem herda o reino dos céus é como as crianças. Porque o ser humano natural já fala assim, isso não vai funcionar comigo, como é que eu vou levantar dessa cadeira? Mas para Deus, Criador de todas as coisas, o que é impossível para Deus? Eu orei e eu arranquei o gesso do braço dela. Meu marido não estava em casa, tirei foto, mandei pro meu marido. Aí sabe quando a pessoa está escrevendo e nunca termina de escrever? Falei, gente, eu me meti numa enrascada. Por que você fez isso? Falei, para a gente viver um milagre. A palavra diz. Ele tirar o gesso não impediria o milagre. Eu falei, impediria sim. É um ato de fé, impediria sim. Mas você não precisa entender. Amanhã, 7 da manhã, eu vou no raio-x no hospital e a gente vai ver quem é o louco. E a bichinha com o braço para cima e para baixo já. 7 da manhã estava eu, o meu filho do meio e ela no hospital. Fizemos o raio-x. Eu já bati foto na hora ali na máquina do cara. E joguei no chat GPT os 2 raio-x de comparação. E o chat falou que entre uma radiografia e outra, pelo tamanho do calo ósseo formado, ela tinha aproximadamente 4 semanas de um braço para o outro. De uma recuperação. E tinham se passado 6 dias. Aleluia mesmo, gente. Porque Deus operou um milagre na minha casa. E eu vou falar uma coisa para vocês. O que me difere? Nada, porque eu sou filha igual, a autoridade foi dada a todos. A pergunta é, por que você não está vivendo esse mesmo milagre na tua casa? Por que não é você que está colocando mão e orando e curando as pessoas dentro da tua casa? Por que não é você que está operando este lugar? Por quê? Porque você ainda não se apoderou do que significa ser filho de Deus. A música que tocou aqui, todo mundo cantou, mas poucos ouviram o que ela fala. Ela fala de posicionar, ela fala, é hora de avançar. Quando Deus fala, quando Jesus fala, Paulo fala, que a fé sem obras é morta, as pessoas acham que é obra social. Que raio de obras são essas? São as obras de Deus, porque não existe como eu separar a palavra da obra,
Porque Deus disse, haja luz e houve luz. A palavra de Deus não tem como ser separada da obra de Deus. Se eu estou na palavra de Deus e a obra de Deus está separada, eu não estou na palavra, eu estou no letramento. Eu ainda não conheço Jesus. Aí você fala assim, Fabi, mas isso é possível? Eu venho para o culto todo final de semana. Tá bom, você está conhecendo seu pastor, você não está conhecendo Jesus? Eu adoro Felipe, eu peguei Felipe para mim como o meu discípulo de aprendizado. Por quê? Felipe, Simão Pedro, que no começo era como Simão, e André, foram dos primeiros discípulos que seguiram Jesus. Logo na sequência foi quem? Felipe. E Jesus só falou assim, me segue. E Felipe seguiu sem fazer nada. Quando a gente vai lá para João 14... quem é o abençoado que fala para Jesus, me mostra o Pai? Felipe. Aí você fala assim, Fabi, mas por que abençoado? Porque ele viu Jesus curando paralítico. Ele viu Jesus ressuscitando morto. Ele viu Jesus acalmando tempestade. Ele viu Jesus andando em cima das águas. Ele viu curando cego. Ele viu Jesus fazendo tudo. Multiplicando pão, multiplicando peixe, multiplicando tudo. Ficou 3 anos grudado no cangote de Jesus. E ainda me pergunta para Jesus, me mostra o Pai? Se Felipe, que era discípulo direto de Jesus, não conhecia a verdadeira identidade de Jesus, imagina a gente. Então, a gente precisa se questionar desse lugar todos os dias. Se eu não estou andando na autoridade do Senhor, eu ainda não entendi que Jesus não morreu na cruz só para lavar os meus pecados. Eu ainda não entendi a obra da redenção, porque Jesus também morreu e ressuscitou para nos dar autoridade de governar. Para isso que ele deixou o Espírito Santo. Para que ele ia deixar o Espírito Santo se a gente não precisasse? A gente precisa se apoderar desse poder. Se a gente quer viver a volta de Jesus, vocês sabem o que tem que acontecer? Todo canto, toda cultura, todo lugar tem que conhecer o Evangelho. O que Paulo explica sobre como que a gente pode reconhecer Jesus? Quem é que faz com que as pessoas reconheçam Jesus como Cristo? Quem é? Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Em nós. Qual que é a lógica que a gente tem que pegar disso? Deus, ele tem o caráter dele. Enquanto eu estou só ouvindo a palavra, eu estou só desenvolvendo caráter. O que acontece quando a gente pega um barco e a gente fica remando só do mesmo lado? Eu ando em círculo. Mas junto do caráter de Deus vem a obra dele, que vem através do poder. O que acontece quando eu remo o caráter de Deus e o poder de Deus juntos? Aí eu vou romper. Aí eu vou andar. A volta que todo mundo adora falar nos Instagrams, nos Reels, que legal, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu acredito. Já me foi mostrado o avivamento. E é exatamente por isso que eu estou falando para vocês sobre autoridade. Porque as pessoas, enquanto a igreja, e eu digo a igreja, eu não digo um teto, eu digo as pessoas que são o corpo de Cristo, ainda estiverem dormindo e mendigando, a gente não tem que ficar batalhando com Satanás não, porque Deus é Deus de vitória, não é Deus de batalha. Nós andamos sobre essa autoridade. E as brechas que a gente vai dando para ele entrar é porque a gente ainda não se apoderou desse lugar de autoridade. E tudo que Satanás quer é que você fica distraído só batalhando com ele. Por quê? Porque você não vai ter tempo para construir a obra. Cada um vai ter o seu trabalho, cada um vai ter o seu ministério. Deus vai levantar cada um de um jeito diferente. Mas você precisa desejar ter participação no reino. O reino não é só morrer e ir para o céu. O reino é na terra. Que seja ligado na terra, assim como é no céu.
não é pra gente ir pra cima, é pro céu descer. Hoje eu estava no Zoom falando, de manhã num estudo, que às vezes tem lugares que a gente vai e as pessoas falam assim, hoje o céu está aberto. Já viram isso? Vamos fazer coisas porque hoje o céu está aberto. Amor, o véu foi rasgado, o céu está aberto todo dia. Não existe essa, hoje o céu está fechado. Está fechado por conta da nossa mente, que nos coloca nessa prisão. E se Satanás te coloca nesse lugar, você precisa aprender a repreender o inimigo o tempo inteiro. Porque ele é sorrateiro para colocar a gente no lugar de descrença. Todos os lugares que você fala, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu não consigo. Você acha que esse lugar é de Deus? Que Deus quer te ver nesse lugar? Mendigando para sobreviver através das suas emoções? Quando que você vai dar um basta desse lugar de onde você está hoje? Hoje é dia de romper. Acabou esse momento. Acabou esse momento de ser mendigo do evangelho. Agora é hora da gente conhecer Jesus de verdade. Porque eu vivo através do poder dele e eu vivo através do caráter dele. Eu vou caminhar com o poder do Espírito Santo na minha vida. Eu vou fluir nos dons. Eu vou curar pessoas. Eu vou fazer dons de maravilhas. Eu vou fazer isso. Eu vou conquistar almas para Jesus. Eu vou batizar pessoas no Espírito Santo. Eu vou batizar pessoas nas águas. Existe 80% das pessoas que ainda não aceitaram Jesus fora das igrejas. Fora, tá fora. Qual é a chance da gente conseguir fazer com que 3% da população que serve nas igrejas consiga trazer 80%? Para que Deus ia deixar o Espírito Santo dele para todo mundo, se não fosse para todo mundo poder fazer a boa obra? Alguns terão funções ministeriais específicas, sim, mas o ID é para todo mundo. O ID é para cada um de nós. A gente precisa parar de terceirizar esse lugar. Mas hoje eu quero liberar algo diferente na sua vida. Eu quero liberar autoridade na sua vida. Mas antes disso eu quero liberar algo na tua vida que foi liberado na minha vida. E a gente só pode passar para frente aquilo que a gente recebeu. Um dos maiores presentes que eu recebi num jejum de Esther foi o fim da minha pressa. E tem muita gente que olha a minha vida de Instagram de 15 segundos e fala assim, mas sua vida está igual. Mas tem coisas que a gente sente dentro de nós que só a gente sabe aquilo que a gente sente. E só eu sei a prisão que eu sentia dentro de mim. Eu me sentia presa pelos braços, assim, como se eu estivesse amarrada. Presa. Numa correria sem fim, eu estava sempre com pressa. Eu estava sempre com pressa de tomar banho, com pressa de comer, com pressa de brincar com os meus filhos, com pressa de falar com meu marido, com pressa de trabalhar, com pressa disso, com pressa daquilo. Vocês entendem que não é sobre não fazer, mas é sobre a forma como nós estamos amarrados, porque o que acontece com uma mulher posicionada dentro de casa? O que acontece com uma mulher posicionada intercessora, que intercede pelo marido, que entra nas trincheiras dos filhos? Uma mulher que levanta essa autoridade dentro de casa. Satanás sabe o que acontece. Por isso que a gente saiu de um lugar, olha só a agenda que a gente está vivendo. Vou contar para vocês. A gente veio de uma geração onde a mulher tem que ser a coisa mais independente da face da terra. E agora já estamos passando para o outro extremo, das mulheres que não querem trabalhar, que querem ser sustentadas. Agora fazem cortes no Reels do Instagram, mostrando como é bonito ser sustentado, porque eu quero ser a mulher que é sustentada. Tudo isso é agenda de distração. E vocês já sabem de quem. Porque uma mulher presa, uma mulher amarrada, ela não pode ser uma flecha na mão de Deus. E eu estava neste lugar. E eu saí deste lugar. E hoje eu quero lançar cada uma de vocês como flecha. Eu quero saber sobre cada uma. Eu quero saber quem aqui se sente amarrada neste lugar de pressa,
dessa prisão, eu peço que vocês levantem, que vocês venham à frente agora, que eu quero liberar na vida de vocês. Todas. E eu quebro agora, em nome de Jesus Cristo, toda a corrente que te impede de levantar e vir à frente. Todo mundo agora, que está amarrado em correntes, para não receber do seu, que caia agora, em nome de Jesus Cristo, e venha à frente agora, para receber do Senhor. Pai, oh Espírito Santo de Deus, com a autoridade que existe no nome de Jesus Cristo, eu libero cada uma dessas mulheres agora, de toda a corrente que prendem elas, cada uma agora, que toda a corrente agora caia por terra, que elas sejam libertas pelo nome de Jesus Cristo, que Satanás não tem mais a autoridade sobre a agenda dela, sobre o tempo dela. Eu declaro agora renovo de tempo, eu declaro renovo de agenda, eu declaro todo o tempo perdido, seguindo a agenda de Satanás, esse tempo sendo redobrado agora, com a autoridade de Jesus, porque Jesus sempre faz melhor, e sempre faz de novo, e sempre faz dobrado. Que vocês recebam agora o Espírito Santo de Deus purificando a mente de vocês. Ele coloque a mão na cabeça de vocês, onde vocês estiverem sentindo, se é no peito, se é no joelho, se é nos pés, onde vocês sentirem agora esse aprisionamento, eu quebro agora com a autoridade que tem, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro vocês libertas dessa pressa, eu declaro vocês libertas da agenda de Satanás, e eu lanço vocês como setas na mão de Deus, para ganhar vidas para Jesus, para cumprir o ID do Senhor, e para trazer o reino de Deus aqui para a terra. E eu quero que todo mundo agora levante as suas mãos, todo mundo que está sentado, todo mundo que está em pé, e eu vou transbordar em cada um de vocês a chave da autoridade do Senhor. Meu Pai, através dessa unção, meu Pai, através dessa autoridade, meu Pai, eu passo para cada uma dessas pessoas, meu Pai, sejam cheias da autoridade do nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus desça em cada uma de vocês agora, que Ele te encha agora. Sinta o poder do Espírito Santo. Eu quero que vocês comecem a caminhar. Caminhem, andem. Deixa fluir, mexe essas pernas, mexe a perna. Vocês precisam sair do lugar. Anda, mexe a perna para liberar. Anda. Com a autoridade tem no nome de Jesus Cristo. Andem, mexam as pernas, andem pela sala, andem pelo espaço. Anda, seja livre, anda. Com a autoridade no nome de Jesus Cristo, anda, mexe essas pernas, você já tem autoridade para caminhar. Agora, agora. Seja livre agora. Ande. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Diga comigo, choro dura uma noite. Enche, Espírito Santo. Transborda, Espírito Santo. Enche cada uma de vocês, até que vocês não tenham mais cestos para carregar. E todos vocês que ainda tiver algum pingo de dúvida, que o Senhor vai te transbordar, eu quebro toda essa dúvida agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu declaro a sua mente cativa ao Senhor. E eu declaro o Senhor como seu único Senhor e Salvador. E eu declaro a paixão de Jesus Cristo ardendo no seu coração. E que essa paixão queime onde todos os lugares que vocês colocarem os pés. Que o Senhor vá à frente em todos os lugares onde vocês pisarem. Sejam cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória
Jesus. Cadê o fotógrafo, gente? Aleluia. Que foi isso? Eu falei